Web Rádio Fraterno. Sua rádio espírita na internet. Veja só, meu irmão, o que é renascer. Troca as vestes carnais pra outro corpo nascer. Traz na sua essência provas de expiações. Mesmo sem ter consciência, sorrir ou chorar são suas opções. Traz na sua essência provas e expiações. Mesmo sem ter consciência, sorrir ou chorar são suas opções. No planeta escola temos que aprender. Há tantos mundos lá fora, não é só aqui o viver. Vidas que vêm e que vão, mostra a doutrina de luz, que a melhor solução é seguir os caminhos do Mestre Jesus. Vidas que vêm. O programa Jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? Tem cuscuz! Tem sim, senhora! Eita, cuscuz bom! Boa noite a todos e a todos os ouvintes que aqui estão conectados nesta linda e singela web rádio Cuscuz com Espiritismo. Gente, vamos iniciar hoje o nosso encontro com muita alegria, mas, porém, todavia, vamos harmonizar com uma boa prece. E eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Vamos lá. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que sintonizam conosco nessa hora de tanta alegria, a qual nos reunimos em nome do Cristo. Elevemos o nosso pensamento, então, ao alto e peçamos ao nosso Mestre querido da seguinte forma: Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse momento em que estamos aqui amorosamente reunidos. Envolve-nos, Mestre, nessa alegria, nesse banquete que é a Boa Nova. Envolve a todos nós, sejam encarnados ou desencarnados, nos lares, nas ruas, nos carros, onde quer que nos encontremos, para que a noite de hoje transcorra em paz e harmonia. Envolve a nossa convidada, para que através dela possamos ouvir, matar um pouco da saudade que temos de ti. Fica conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja. Que assim é para de pé, é para de pé. Eita, que negócio bom, a animação de JP, menino, já tá voltando aqui do desdobramento todo animado. Ele acabou de chegar desse rápido desdobramento. Não foi no Catar, gente, não foi não. O cabra veio do leste europeu para cá fazer o quê? Fazer as picapes chorar. Bora lá, DJ JP, vamos harmonizar. Web Rádio Fraterno. A rádio do coração. Web Rádio Fraterno.
Saudações, galera! Já prepararam vossas cumbuca de cuscuz com água fluidificada? Pois vão preparando que hoje tem e é daquele jeito, hein? Então, vocês devem estar super ansiosos e ansiosas para saber o que teremos para hoje. Calma, 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 que meia-noite eu conto. O tema de hoje é com muita alegria que vamos apresentar com a nossa querida convidada especial, a Sandrinha, do Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para toda a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes e também para a galera do Centro Espírita Humberto de Campos, de Quixadá, um cheiro, um beijo, um cuscuz com queijo. Sandrinha vai apresentar o tema O Homem de Bem. Sandrinha, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Boa noite, meus caríssimos irmãos, ouvintes da rádio Cuscuz com Espiritismo, deste programa Cuscuz com Espiritismo, na rádio, que todos vocês que ora nos escutam
possam, juntamente conosco, fazer reflexões acerca do homem de bem. No capítulo 17, que se intitula Sede Perfeitos, no item 9, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos sobre o homem de bem. E vamos falar sobre a formação deste homem de bem para nós, né? Para nós nos formarmos um dia, sermos um verdadeiro homem de bem. O que é um homem de bem? Mostrado por Kardec para nós. Inicialmente, é mostrado o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Só aí, só nesta frase, que, na verdade, são 2 páginas no Evangelho, só essa frase ela já resume tudo. Se nós formos estudar pormenorizadamente em relação a cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Porque se nós formos analisar a lei de justiça, de amor e de caridade, nós vamos compreender que, para sermos justos, para amarmos verdadeiramente, como Cristo nos ensinou, e para usarmos de caridade de uns para com os outros, nós estaremos analisando a importância de trabalharmos em nós o homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem, ele, ao cumprir essas 3 leis, que é a de justiça, de amor e caridade, que é uma lei, 3 em uma, né? Ele vai conseguir palmilhar por uma estrada direcionada pelo Cristo. Mais fácil. No Livro dos Espíritos, na questão 919A, o Santo Agostinho, ele nos convida a estudarmos, a buscarmos um trabalho de autoconhecimento. Então, para se tornar um homem de bem, tem que se trabalhar o autoconhecimento. E ele diz assim, um sábio da antiguidade, que no caso é o Sócrates, já dizia, para poder a gente se conhecer, para poder a gente se melhorar, para podermos verdadeiramente progredirmos, ele dizia, conhece-te a ti mesmo, né? E vamos tentar compreender um pouquinho mais do Sócrates, quando ele diz, quando ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, que é para a gente interrogar a nós mesmos sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras. A gente sempre, quando fala muito, a gente fala o que não deveria. Então, se nós refletirmos mais, pensarmos mais, falaremos menos e machucaremos menos as pessoas, que, às vezes, em nome da verdade, ferem. Tem um ditado popular que diz assim: a verdade, ela pode ser uma joia ou uma arma. Se ela for jogada na cara da pessoa, ela serve como uma arma que fere. Mas se ela for enrolada em veludo e entregue a verdade, ela é como um diamante, que fica como uma arma se for jogado na cara de alguém, mas se for enrolado em veludo, em um papel de veludo, e entregue, vai ser como joia. Ou seja, a verdade,
ela é importante nós trabalharmos a verdade em nós, né? Pois bem, o homem de bem, ele observa sempre se ele não praticou o mal. Ele faz uma análise sempre consigo mesmo, se ele prejudicou alguém, se ele falou alguma coisa que não deveria, se cometeu alguma atitude que não estava dentro do que se programou para fazer. Então, se ele fez todo o bem que podia, será que fez? Ou se faltou alguma coisa que poderia ter sido mais enriquecedora dentro daquele contexto? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil? Olha, é muito importante a gente refletir isso, porque se nós observarmos com atenção, diariamente batem na nossa porta, nas portas do nosso coração, batem as oportunidades para sermos úteis. E nós temos que saber discernir como e quando sermos úteis. Então, para isso, é preciso que nós oremos mais, nos conectemos mais com os benfeitores, através da oração. Por isso, nós precisamos observar isso. Tem que ver também se ninguém tem qualquer queixa da gente, ou o homem de bem dele. Ele sempre analisa se não tem ninguém que tenha alguma queixa. Por isso, nós temos que ter o cuidado de não fechar nenhuma porta de coração de ninguém. Temos que estar atentos para colocarmos sempre o nosso melhor. E se nós não tivermos condições de colocar, silenciemos. Façamos como o Chico Xavier orientou. Usemos a água da paciência. Fica com a boca cheia d'água para poder não falar. Aí você diz assim, Sandra, e se não tiver água? Faz de conta que você está com a boca cheia d'água e não fala. E ora, e confia que as coisas, como a Mãe Santíssima diz, tudo passa. O homem de bem, ele se indaga se ele fez a outrem, ou a qualquer pessoa que é a mesma coisa, tudo o que desejara que ele fizesse. Será que trabalhou a empatia com todas as pessoas que encontrou? Será que ele se dedicou de corpo e alma para tentar fazer o bem dentro de todas as suas possibilidades? O homem de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Olha, eu vou só pegar esse pedacinho que eu acabei de falar para a gente refletir. Quando é que a gente deposita a fé em Deus, principalmente nos momentos mais difíceis de nossa vida, nós precisamos depositar a nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nós temos uma mania de entregar nas mãos de Deus, mas vai ficar olhando, ver se Deus fez. Vai ficar observando, ou seja, não entregou. Se entregar de verdade nas mãos de Deus, a gente se entrega de corpo e alma e deixa que Ele faça o que melhor nos aprouver. Conta uma história que um determinado alpinista se encontrava no alto de uma montanha, era noite e era gelo, estava nevando, e ele não conseguiu ir para casa no horário certo. Aí era tarde da noite, ele estava querendo descer a montanha, e ele foi descendo devagarinho por causa da neve, o gelo escorregadio e o frio, e ele foi descendo devagarinho. Quando ele percebeu
que acabara a corda. Nós sabemos que os alpinistas, quando acabam a corda, eles têm uma estratégia de subir um pouquinho para mexer, para poder soltar a corda. Só que era momento do gelo. Ele não tinha condições de subir novamente para repor a corda, porque deslizaria. Aí ele fez uma prece e ele conversou com Deus. E ele pediu a Deus que mostrasse a ele para que ele conseguisse se livrar para poder ele ficar. E ele escutou uma voz que disse assim: solta a corda. Ele entregou nas mãos de Deus e escutou: solta a corda. E ele disse: solto nada. Ou seja, não entregou nas mãos de Deus. Entregou, mas segurou. Ou seja, não acreditou. E ali ele ficou. E quando o dia amanheceu, os socorristas vieram e encontraram ele gelado, congelado, morto, a menos de 2 metros do chão. Ou seja, ele entregou nas mãos de Deus ou não entregou. Ele apenas pediu ajuda, mas não soube confiar plenamente em Deus, né? E aí, isso aí é só um exemplo para a gente compreender que assim a gente faz. A gente diz que entrega, mas não entrega. Nós precisamos entregar de verdade. Confiar que Ele é bondade, justiça e sabedoria. Ele sabe melhor do que nós. Lógico, foi Ele que nos trouxe, foi Ele quem nos criou. Como Ele iria nos deixar à deriva se nós estamos em conexão com Ele? Ele sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece. Nada. Se Deus não permitir, não acontecerá. Por isso, não adianta a gente teimar. A gente tem que confiar de verdade. E a gente tem que se submeter à vontade de Deus em todas as coisas. O homem de bem assim o faz. Ele tem fé no futuro. Isso é a razão porque ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Ele tem fé no futuro. Ele sabe que existe uma vida além da vida. Ele sabe que aqui é apenas uma passagem. Então, se ele tem fé no futuro, ele compreende que ele precisa progredir verticalmente, não é só horizontalmente. A gente tem que progredir na terra, intelectualmente, no trabalho, em tudo, para poder nós vivermos no planeta. Mas nós temos que desenvolver o nosso lado espiritual, buscarmos sermos homens de bem, acreditando que nós precisamos, no nosso cotidiano, fazer e dar o melhor do que nós temos. Por isso é preciso que a gente não fique preso somente às coisas da terra. As coisas da terra fazem parte, é por isso que nós estamos aqui. Um exemplo, a maioria de nós fica preso ao trabalho material, chega em casa morto de cansado, toma um banho, vai assistir televisão e vai dormir. Sabe o que o Chico Xavier dizia das pessoas, de nós, que passamos o dia trabalhando e à noite vai dormir, vai descansar, porque não tem energia para fazer outra coisa? Ele dizia que somos nós que estamos parados na caminhada. A gente está parado. Ou seja, e a vida futura? E o nosso lado espiritual? Não tem espaço? Só tem espaço para o lado material? E aí? Já passamos 8 das 24 horas do dia, a gente já passa 8 horas no trabalho material.
E cadê o tempo do trabalho espiritual? E será que dentro do trabalho material a gente aproveita alguma janelinha, alguma abertura para fazermos o que nós temos de melhor em termos espirituais? Pois bem, é só para a gente refletir. O homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. A gente, quando a gente quer, se a gente quiser ser um homem de bem, a gente não reclama. Pelo contrário, a gente muito agradece. Tem muito que agradecer, porque nós estamos recebendo muito, né? O homem de bem, ele possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem. Ele não faz o bem em troca de nada, não. Ele não está esperando nenhum pagamento. Ele retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Olha aí um exemplo que a gente tem bem pertinho de uma experiência que nós passamos agora nesses dias de política, bem interessante. Um rapaz no Brasil, que eu não sei onde foi, não sei se foi no Maranhão, eram dois grandes amigos e os dois eram de lados opostos na política e os dois fizeram apostas e os dois eram amigos, viu? Ou seja, não deixaram de ser amigos por terem ideias antagônicas na política. Aí os dois apostaram o caminhão de um deles. E parece que mais de 200 mil, não me lembro bem do detalhe. Aí o que acontece? O que ganhou, o do lado que ganhou, aquele resolveu devolver. Ele recebeu os 200 mil. E no outro dia, toda a documentação, eles fizeram tudo legalmente, com cartório, com tudo. Aí ele foi, na hora de receber o caminhão, ele devolveu os 200 mil, ele devolveu o caminhão e ele disse, eu não iria ser feliz com isso. Esse é um comportamento de um homem de bem, onde o amor prevalece, onde o amor cobre multidões de pecados. Eles apostaram, ele ganhou a aposta, foi tudo registrado, mas ele pensou, e ele disse para o repórter, eu não ia ganhar nada com isso. Eu não ia ser feliz vendo meu amigo perdendo. Então, isso é um comportamento de homem de bem, onde nós abrimos mão do que nós consideramos ilícito, equivocado. Por quê? Porque nós estamos machucando alguém. Aí uma pessoa que é muito ligada à matéria dizia assim, Sandra, que conversa é essa? Foi ele quem quis. Os dois foram no cartório. Os dois foram combinados. Os dois eram amigos. O amigo, ele não machuca, ele não prejudica, ele não faz isso. Aí eu me lembro do caso da criança, um garotinho de 7 anos, ou era 8, ou era 9, não sei, muito magrinho, mirrado, e levava nas suas costas a irmãzinha. Aí o repórter perguntou para ele, e aí, meu filho, você não acha que está muito pesado, não? Aí ele disse, ela é minha irmã. Ou seja, eu amo. Se eu amo, eu suporto, eu aguento o peso, né? Então, vamos lá. O homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta,
no fazer ditosos os outros, fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos, ou seja, que dá aos aflitos, aos sofredores. Esse é o homem de bem, né? O seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse, porque não é egoísta. Diminui cada vez mais o egoísmo que nós temos quando a gente pensa no outro, né? Aí volta para a história do caminhão, que ele, quando pensou que ele iria ganhar, ele estava sendo egoísta. Quando ele pensou no que o amigo iria perder, ele estava sendo amor, né? Ele pensou no outro. Pois bem, vamos lá. O homem de bem, ele é bom, ele é humano, benevolente para com todos, sem nenhuma distinção de raça, nem de crença, nem porque em todos os homens vê seus irmãos. Ele vê irmãos seus, em todos. Ele trata a todos de forma com equidade, né? Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam, né? O que nós acabamos de falar está dentro dessa fala aí. Nem religião, nem política, nada. Ele vai lançar na cara do outro, ele vai criticar, nada. Ele vai respeitar o outro como o outro é. Ele vai aceitar com naturalidade a condição em que o outro está. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Em todas. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só de benefícios se lembra, por saber que, perdoando, lhe será conforme houver perdoado. Ou seja, é o Pai Nosso, a lição do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós estamos perdoando? Então, quando o homem de bem, ele perdoa. Perdoa sempre. Então, se ele perdoa, ele é perdoado. É dando que se recebe. Esta máxima de Francisco de Assis é de uma sabedoria invulgar. Tudo que a gente dá é o que a gente... é a nossa poupança. É o que a gente leva. O Emmanuel disse para o Chico que da vida, a nossa bagagem que a gente vai levar é o que a gente dá. O que nós dermos vai ser a nossa bagagem. Aí alguém pergunta para mim, diz assim, Sandra, e eu? O que é que eu vou levar? Eu digo, o que é que você está dando? Reflita. O que é que você está dando? Pois esta será a sua bagagem. E, às vezes, a gente muda a bagagem a partir do momento que nós vamos compreendendo, porque senão nós vamos chegar de mãos vazias, se nós não enriquecermos a nossa bagagem. E ela tem que ser enriquecida com amor, né? Ele é indulgente, o homem de bem, para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que também necessita de indulgência, porque ele também é falho, é por isso que ele está na Terra, né? E
ele necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo, que diz: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Quando Jesus deixou essa lição, essa sábia lição, foi a história da mulher adúltera, que eles queriam, os fariseus sempre buscavam uma forma de querer chamar a atenção de Jesus, né? De querer pegá-lo no erro. Aí, eles, perante a lei de Moisés, a mulher adúltera era para ser apedrejada. Aí, só que Jesus traz a verdade. Então, se é a verdade, nós não podemos ser falsos, hipócritas, ao ponto de dizer que ela é adúltera, e eles ficaram tudo ali esperando o que Jesus ia dizer. Jesus escrevia na areia com uma varinha. E o irmão X, Humberto de Campos, ele conta que o que Jesus ia escrevendo na areia, eles perguntando e Jesus calado, escrevendo. Diz que as palavras que ele ia escrevendo eram as falhas morais de todos aqueles que queriam atirar a pedra. Ele ia só escrevendo palavras soltas. E eles voltam e perguntam: e aí? A lei é para atirar na mulher adúltera. Nós podemos ou não podemos atirar? Né? Aí Jesus diz assim: atire-lhe a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E ele ia escrevendo os pecados na areia. Aí eles sentiram a autonomia moral do mestre e viram o que ele estava escrevendo, foi saindo de um por um. Só ficou ela. Então, ele pede para atirar a primeira pedra, né? Ele usa, o homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, o homem de bem luta sempre contra as suas inferioridades morais. Ele busca um trabalho contínuo de conhecer a si mesmo para não errar mais tanto. E aí eu vou deixar as perguntas para vocês fazerem, para poder a gente... Sandrinha, show de bola, Sandrinha, pelas palavras. Gente, bora para o intervalo, show de boleta, bora recarregar nosso cumbuca de cuscuz e de água fluidificada, que já tem pinga fogo no cuscuz. Alô, alô, DJ JP, solta o som, rapaz. Ah, para, ô! Aqui toca o seu som. O Web Rádio Fraterno. Eu li no WhatsApp, hein? Outros o chamam de amor, de luz, de vida, mas ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida.
escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Estamos de volta com o nosso programa, nossa linda web rádio. E agora temos o nosso quadro Pinga Fogo no Cuscuz. Nossa querida Sandrinha já está a postos e já temos uma mãozinha levantada de Françoise Marie. Parlez-vous, madame? Ave Maria, muito francês para pouco cearês. Gente, a todos boa noite. Sandrinha, muito bom estar com você aqui na rádio. E aí já vem umas perguntas que a gente tem aqui. Como a gente ser bom nos dias de hoje, com tanta maldade que a gente vê, a gente observa na televisão, na rádio, em qualquer lugar, e como perdoar aqueles que nos perseguem? É tão difícil a gente virar como Cristo quer a outra face para aqueles que nos percebem, aqueles que não gostam da gente, e é até natural, tem pessoas que a gente gosta, tem pessoas que a gente não gosta. Eu queria que você comentasse, dentro da sua fala, sobre o homem de bem, como a gente tentar ser bom e não revidar, porque eu acho que o primeiro ímpeto que a gente tem é de revidar. É não entrar na sintonia. Nós temos que ter o cuidado de não entrar na sintonia das maldades, das coisas ruins que nós encontramos na vida. Nós, humanidade, temos uma tendência muito grande de nos apegarmos às coisas ruins. O jornal, o telejornal, ele sai sangue e as pessoas ficam tudo em cima olhando. Então, se nós quisermos ser um homem de bem, a gente tem que fechar mais a TV. Não digo para se afastar do mundo e deixar de assistir os jornais, não. É não ficar direto. O interessante, uma conversa com o meu neurologista, ele dizia assim, eu achei muito interessante a conversa com ele, e ele dizia que o ideal era que a gente assistisse só de manhã o jornal, para poder não ficar fora do mundo, e o resto do dia a gente se desligasse, para a gente ficar mais leve. E eu já nem faço assim, eu já faço uma vez por semana, eu assisto um jornal, uma vez, para poder... Porque as coisas são muito crime, muitas tolices, que as pessoas se apegam muito às falhas morais. Aí ninguém vê o bem que é feito, porque os bons, eles não se mostram, eles trabalham no anonimato. Então, se nós ressaltarmos o bem, a gente vai conseguir não se abater com as falhas que fazem conosco. A gente não vai entrar. E quando alguém
nos perseguir, se quisermos seguir o Cristo, nós precisamos orar por eles. Ele disse: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai. Então, a gente vai orar, a gente não vai revidar. A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela aparece. Então, não precisa a gente se apressar. A gente consegue. Tem uma história contada pelo André Luiz, que ele mostra de uma pessoa que é a hora do velório. Aí uma pessoa diz assim: esse aí é o boca segura. Boca segura, ou seja, ele nunca falou mal de ninguém e ele presenciou um crime e nunca ninguém soube. Aí disse: como é que você sabe? Aí ele disse que é porque o criminoso falou com o padre em confissão. O padre é que era o boca não segura. O padre foi que disse para ele, que estava ali contando, que o outro sabia do crime e nunca comentou com ninguém. Aquela pessoa que foi considerada boca segura, na hora da morte, o que tinha matado a outra pessoa, que ele viu, ele escutou esse comentário do rapaz no velório do outro, porque ele veio exatamente por ele saber que aquele tinha sido o que tinha visto e ele era agradecido a ele. Então, a gente observa que nós não precisamos comentar o mal para ninguém, de ninguém para ninguém. Não é necessário. O mal por si se destrói. Não é preciso que nós sejamos aqueles que transferem. Aí, por isso, é que existem muitas falhas morais nossas que a gente se prejudica, porque a gente vai falar: não, mas eu só falei a verdade. Não é preciso. Calar mais é como se diz, o exemplo arrasta, a palavra é como prata e o exemplo é como ouro. Não é preciso falar, é preciso fazer. Deu para responder, Françoise? Deu. É interessante a senhora falando, e aqui veio um pensamento, né? Que eu sempre tenho comigo. Ser bom é diferente de ser besta. Olha, é interessante como as pessoas, quando a gente quer semear o bem, pensam que a gente é tolo. Fulano é tolo, ele aceita, ele confunde passividade com uma pessoa estar em paz consigo mesma, né? É bem interessante o que a senhora falou há pouco. Gostei de ouvir, porque a gente, até para os nossos ouvintes, a gente também não pode ser conivente, né, com as coisas erradas. A gente tem que ser ativo e tem que tentar fazer o que o Cristo, que é ele que é o exemplo, né, de homem de bem, que a gente deve seguir. É bem interessante. Mas é contigo, Bel. Ei, boa noite de novo a todos. Sandra, quando você começou a descrever o homem de bem, aí eu fiquei pensando que às vezes a gente ouve, né? Nós, como trabalhadores da casa espírita, a gente ouve assim. Às vezes a gente perde a paciência porque a gente está nesse caminhar e a pessoa fala assim: mas tu não é espírita? Aí eu lhe pergunto: a gente precisa esperar ser esse homem de bem para estar trabalhando na casa espírita? Para ser trabalhador? Quando eu adentrei na doutrina, já estava com 4 anos, quando eu conheci meu amor, e a gente no Rio, meu amor é o meu esposo, e ele é carioca, e ele, nessa época, ele já tinha 20 anos de doutrina, e eu tinha 4. Aí, eu aproveitei que fui visitá-lo no Rio, e ele
foi ministrar um curso de passe, e eu fui participar do curso de passe. E na hora que eu fui estudar, aí eu disse, eu não me sinto digna de dar passe. Eu não me sinto. Aí ele disse assim, se a gente for esperar, ficar preparado para servir o Cristo, a gente não vai servir nunca. Então, nós temos que começar a trabalhar, nós somos todos falhos, pedir a Jesus para darmos o nosso melhor, fazermos o que nós tivermos de melhor e tentarmos ir nos melhorando. E à medida que a gente compreende o que é um homem de bem e que sabemos que ainda estamos muito distantes do homem de bem, nós vamos tentando copiar na nossa prática para ver se a gente consegue um dia se tornar homem de bem. Deu É isso aí, deu demais. Eu espero que entre os ouvintes estejam aqueles que ainda tem dúvida, né, Sandra? Ainda tem dúvida de trabalhar ou não. Gente, vamos arregaçar as mangas e aí faz parte do processo, aperfeiçoamento, né? Obrigada, Sandra. E aí retorna para mim, né, para saber se homem de bem